Olá, pessoal. Desculpa o atraso. Vamos começar a nossa live agora à noite. Vamos falar desse assunto tão importante, que é a questão das barras, o formato das barras. Será que o melhor caminho é uma barra de seção redonda, de seção quadrada ou uma barra plana? Qual o melhor caminho? Então, hoje nessa noite, nós vamos tentar mostrar para vocês o nosso ponto de vista com relação ao formato da barra, no que diz respeito à seção da barra, a seção transversal. Tá? Então, a primeira coisa que nós devemos observar quando nós vamos fazer uma barra com a solda TIG, primeiro, são os parâmetros que nós já temos tratado em vários posts que nós colocamos, a qualidade, o fluxo do gás de proteção, que é muito importante, faz grande diferença, evita de nós termos soldas multicoloridas, que são soldas oxidadas e que vão trazer problema na questão da qualidade e da excelência da solda, podendo até mesmo fraturar. Também a questão do eletrodo é muito importante. O eletrodo precisa ter uma angulação adequada, precisa estar limpo e precisa ter uma aproximação adequada do metal base, para que aconteça a formação do arco elétrico e a soldagem de maneira adequada. E, além disso, nós temos a tríade, que é ver. Você precisa ver o que você está fazendo. Não adianta você tentar soldar sem enxergar. Para isso, nós temos o óculos de proteção de fechamento automático. E também encorajamos a usar uma luminária para que você possa ter uma visão clara daquilo que você está fazendo, a aproximação do eletrodo, do metal base, a angulação e tudo mais. Outra coisa é a firmeza nas mãos. Para você ter firmeza nas mãos, você não pode confiar nas suas mãos suspensas. Você precisa apoiar as suas mãos na bancada e precisa haver uma estabilidade do conjunto. Então, se não há firmeza, se não há estabilidade, você não vai conseguir fazer uma solda adequada, ok? Então, tratando desses pontos aí que são básicos, nós podemos avançar. Então, antes de tratarmos da questão do metal base, nós temos esse caso muito interessante. Deixa eu ver aqui, localizar. Nós temos esse caso muito interessante, que é essa companhia que lançou esse primeiro jato comercial da aviação. Foi em torno de 1950. E esse jato foi um sucesso, porque era o primeiro jato comercial, o seu formato, o seu design era bastante avançado. Mas esse jato, ele teve um sério acidente com ele. E depois desse acidente, eles foram investigar qual era o problema que levou a essa fuselagem ser rasgada em pleno voo e causar esse acidente. E fazendo os estudos, eles perceberam que a estrutura desse avião, uma das falhas, era as janelas serem quadradas. Se vocês observarem, né, no desenho de baixo, as janelas desse primeiro jato comercial, elas eram quadradas, tinham quinas. E nos estudos eles perceberam que com o uso do avião, que o avião não teve um problema no primeiro voo, mas o uso do avião levou à fadiga da estrutura desse avião e essa fuselagem, ela rasgou a partir dessa quina da janela. Então, esse acidente, em 1950, ele ensinou muito para a aviação e a engenharia de materiais. E muitas lições foram aprendidas com esse acidente terrível. Então, o que isso tem a ver conosco, né? Então, na odontologia, nós lidamos com estruturas, nós lidamos com materiais, nós lidamos com mecânica. Quer queira, quer não, se você vê ou não vê, ali está, né? A mecânica
ali tem uma engenharia, ali tem princípios da física que você precisa atentar. Então, uma estrutura de uma prótese, ela tem pontos de concentração de tensão, pode haver fadiga do material. Então, o design precisa ser otimizado para que não aconteça pontos de concentração de tensão que leve à falha de algum material no conjunto da obra. No nosso caso, é uma prótese protocolo, por exemplo, em resina acrílica. Se você não atentar para o desenho da sua prótese, para o design da sua prótese, para a estrutura da sua prótese, você pode causar ali e levar esse acrílico, por exemplo, ele entrar em fadiga e acontecer uma fratura, um rompimento, uma falha desse material. Então, nós vamos atentar para o desenho da estrutura da prótese. E também considerações clínicas, né? Se você tem um paciente que ele tem um bruxismo muito forte, uma seta bastante desenvolvido para funções, então você precisa reforçar essa estrutura e não brincar com isso, né? Você tem que levar em consideração. Ou seja, não é um desenho de prótese padrão para todo mundo. Não, você precisa atentar para as peculiaridades daquele caso clínico e levar em consideração, ok? Então vamos lá. Então, toda a estrutura que ela vai ser colocada em boca, quer queira, quer não, você vendo ou não, ela vai sofrer esforços, né? Tipos de esforços, que é torção, compreensão, né? Ela vai receber forças de flexão de cima para baixo, ela vai sofrer torção, cisalhamento, ou seja, no escorcionamento da mandíbula com a maxila, vai haver cisalhamento nos movimentos de lateralidade na protrusiva. Então, todos esses esforços precisam ser considerados na hora de nós confeccionarmos a nossa prótese. Tanto da parte do cirurgião, ele precisa criar um espaço adequado para o protético, o TPD, criar uma prótese adequada. Adequada em que sentido? Essa prótese ela precisa ter corpo. Corpo no sentido de estrutural, um espaço adequado para ter uma estrutura com um desenho adequado para suportar essas cargas, e ela também precisa ter espaço suficiente para colocar a porção estética. Se não houver a criação desse espaço, com certeza essa prótese está sujeita ao fracasso, à soltura de dentes, a fraturas. Então, tanto o cirurgião quanto o TPD, eles precisam trabalhar em equipe e fazer um belo planejamento para que não haja problemas. Porque, quer você acreditando ou não, esse material, esse trabalho, ele vai sofrer esforços e forças serão concentradas de alguma maneira durante a vida útil, né, durante o percurso dessa prótese em funcionamento na boca. Então, todos nós, TPD e dentista, precisamos criar condições adequadas para que seja feito um bom trabalho, que ele consiga suportar e dar conta desses esforços e trabalhar de maneira adequada, sem entrar em fadiga ou problemas de fratura ou quebra. Então, essas forças de compressão, forças de tensão, forças de cisalhamento, forças de flexão, todos nós já conhecemos bastante, né? Não vou gastar meu tempo de vocês aqui. Essas forças estão ali trabalhando porque a boca é um sistema dinâmico, né? Nas movimentações, nas excursões, nas lateralidades, na mastigação, no funcionamento pleno da boca, há todos esses esforços trabalhando ou isoladamente ou em conjunto na maioria das vezes. Então, o design da estrutura metálica, ela precisa ser planejada de maneira adequada, né? E às vezes o TPD ele sofre muito com isso, porque ao TPD, o dentista
ele fracassa em dar ao TPD condições adequadas, espaço adequado para que o TPD possa trabalhar. E aí fica muito difícil, né? Nem Santa Polônia tem saída numa situação assim. Ou seja, o dentista ele planeja os implantes, mas ele não faz o desgaste do platô ósseo, ele não faz a osteotomia adequada, ele não faz a osteotomia em quantidade, deixando um espaço interoclusal, né, para cada arco de 12 a 15 milímetros, tem que haver esse espaço para que haja espaço para a estrutura metálica e para o material estético e para os dentes. Porque, caso contrário, não aconteça isso, vai ser muito difícil fazer um trabalho que vai funcionar de maneira adequada e que não esteja sujeito à falha. Então, quantas e quantas vezes a gente depara com situações de dentistas que têm problemas de soltura de dente, quebra do acrílico ou até mesmo da barra, porque não houve um espaço adequado e a estrutura não foi dimensionada de maneira adequada. Às vezes, o coitado do DPD, ele não teve condições de trabalho. Então, nós, dentistas, precisamos criar condições adequadas de trabalho, proporcionar isso ao TPD. E o TPD, ele precisa se impor. Ele não pode ficar aceitando condições inadequadas para ele trabalhar. É uma situação complexa, né? Primeiro, o TPD precisa pagar as contas. Então, às vezes, ele se submete. Ele está vendo que aquilo ali vai dar problema. Então, ele se submete e faz uma prótese num espaço bastante reduzido. E a culpa vai cair na mão de quem? Sempre do TPD. Infelizmente, nós temos que jogar aberto, né? Então, o dentista precisa atentar para isso e dar condições para o TPD de fazer um bom trabalho e gerar espaço para ele. Não é só fazer implante, moldar e entregar para o TPD. Não, tem que fazer um planejamento reverso, desgaste do osso, criar espaço para que haja uma barra e material, espaço para material estético e a prótese funcione adequadamente. Então, pensando na atuação dessas forças, qual o melhor desenho para uma estrutura metálica? E aqui nós estamos pensando no titânio, tá? Porque a nossa proposta com a solda TIG é acelerar o processo de confecção da estrutura metálica. Nós não estamos pensando em fundição aqui, nós estamos pensando em elementos pré-fabricados. E para isso, nós temos que pensar em uma série de coisas, né? O que tem disponível no mercado, o custo disso, o tempo para fabricar isso, se esse trabalho vai ficar adequado e vai funcionar. Então, mediante a isso, qual é a estrutura melhor? Qual é a seção dessa estrutura? Então, aqui nós temos um mapa de torção feito no computador, simulando uma torção de uma barra redonda e uma barra de seção quadrada. E vocês percebam que na barra redonda, quando há a torção, esse estresse ele ocorre de maneira homogênea ao longo da barra. Ela absorve bem esse estresse. E a quadrada, você vê que tem pontos de concentração de estresse. E as quinas é o verdadeiro problema aqui. Porque a partir dessa quina, há uma concentração de tensão e essa tensão ela vai dissipar para algum lugar. E no nosso caso, é um material de revestimento. Então imagine você tem pouco espaço para trabalhar, na maioria das vezes, infelizmente, tá? Infelizmente. Então, o TPD ele fica numa situação difícil, porque ele vai construir uma barra ali e ele sabe, na sua experiência, que aquilo ali vai dar problema, porque tem pouco espaço para o material estético. E aquele material estético, aquela resina, por mais que ele use uma resina de boa qualidade, não tem corpo suficiente para aguentar o trabalho, as cargas e as forças que vão incidir sobre aquela prótese.
Então, aqui nós vemos que, ao contrário do que às vezes a gente pensa, né, todo mundo pensa que a seção quadrada é a melhor para uma prótese metálica. Mas não, uma seção redonda é muito interessante. Vocês vão entender ao longo da nossa exposição. Então, aqui, pessoal, nós não estamos conversando aqui, impondo uma verdade, tem que ser assim, nada. Essa aqui é como nós vemos, é como nós pensamos, de tudo que nós lemos, da nossa experiência clínica, o caminho que nós achamos adequado e menos arriscado para se fazer uma estrutura metálica, e também quebra os nossos conceitos, né? Então, aqui é muito interessante, né? Áreas de seção. Nós temos aqui no primeiro desenho, nós temos uma barra de seção redonda, 3,2, e vocês veem que esse coração ele representa um material estético. Então, se vocês compararem para a barra de 4, há muito mais área e volume de material estético na primeira barra de seção 3,2. E da barra de 4 milímetros, né, porque a gente pensa assim, não, vou colocar uma barra de 4, porque essa estrutura vai ficar mais reforçada e ela vai aguentar mais pancada, mais esforço, e o conjunto vai funcionar melhor. Pode ser que não, tá? Pode ser que não. E o terceiro desenho, esquema, é uma barra de seção quadrada. Vocês observem que no exemplo que nós colocamos anteriormente, do desenho no ensaio de estresse, as quinas, elas concentram tensão. Então, normalmente, da quina, projeta-se as tensões e as trincas começam a partir daí. Então, se você, trabalhando num contexto de pouco espaço, você ainda reduz o seu material de revestimento, né, estético. Então, a chance disso vir a falhar, especialmente a parte do acrílico, é muito grande, por causa dessas tensões das quinas da barra retangular. Então, nós já vimos muita coisa por aí, né? A gente propondo barra em L, barra quadrada. Então, aqui mostra que essa barra quadrada, ela carrega tensões nas quinas, e isso não é legal para o conjunto. Também há gente sugerindo, né, barras planas. A barra plana também, além dela ser uma estrutura mais delgada, né, não posso dizer que vai falhar, mas ela ainda tem um problema das quinas, né? Então, se um dia você for usar uma barra plana, você precisa considerar arredondar essas quinas para você não concentrar tensões nas quinas e não vir a falhar o seu material estético, a sua prótese. Depois nós vamos voltar aqui, ok? Na primeira barra, só voltando aqui um pouquinho, opa, desculpa aqui, ó. Voltei demais. Opa. Então, na primeira barra aqui, não sei se vocês perceberam, nós colocamos travas, que são barra de 2 milímetros, que vai ajudar na questão da torção. Porque todo esse conjunto, na hora da mastigação, a tendência dele é rotacionar, é torcer, né, junto com a barra. Mas se você coloca ali travas, né, pode ser uma barrinha de 2 milímetros de titânio, ela vai ajudar a conter esse bloco. Outra maneira de ajudar a conter esse bloco é não seccionar o cilindro rente à barra. Nós vamos ver isso mais adiante. A sobra do cilindro, 2, 3 milímetros, claro que é a barra, a muralha que vai ajudar você nessa questão de deixar quanto de cilindro deixar. É a muralha que vai determinar isso. Então, se você tem espaço
na sua muralha para deixar 2 milímetros de cilindro acima da barra, deixe, porque esse excesso, né, entre aspas, de cilindro, ele vai ajudar a travar esse conjunto que faz parte, os dentes e a porção estética desse conjunto. Vai ser muito útil, ok? Então aqui nós temos um gráfico que um amigo meu, ele é engenheiro de materiais e aviação, e ele me ajudou a elaborar essa simulação, que ele pegou barras de titânio, vários formatos, titânio grau 5, e aqui ele colocou num programa de computador, e ele aqui simula a questão da fadiga do titânio. E graças a Deus, né, não é à toa que o titânio é utilizado na aviação. O titânio é um material maravilhoso, ele suporta muito a fadiga. E nesse modelo, né, esse modelo aqui, nós podemos perceber que o estresse e a tensão que esse titânio recebe não vai levá-lo à fadiga. O que quer dizer isso? O titânio ele aguenta trabalhar por muito tempo, recebendo esforços de todos os lados, em todos os sentidos, e não ir à fadiga. Deu para entender? O que é trabalhar sobre fadiga? São pequenas tensões, pequenas pressões, pequenos movimentos ao longo do seu trabalho, da sua vida útil, e ele suporta muito bem isso aqui. E nesse gráfico nós temos 200 megapascal, é muita força, é muita força. E ali mostra nessa parte reta que nenhuma desses formatos de titânio, tanto quadrado quanto redondo, quanto 4 milímetros, eles sofreram a fadiga, né? Ou seja, não romperam. Então, o que leva uma prótese a fracassar? Nós vamos ver isso aí, tá? Então, na barra, vamos considerar a barra plana. Qual é o problema da barra plana? Eu não estou falando que você não possa utilizar a barra plana, tá? Por favor, me entenda. Você pode utilizar a barra plana, você pode utilizar a barra em L, você pode usar a barra quadrada, sem problema nenhum. No que diz respeito ao material titânio, se essa solda for bem feita, não vai ocorrer fadiga do titânio, ok? Mas nós não podemos esquecer que a nossa prótese não é toda em titânio. Ela tem um material de revestimento que é o acrílico. E esse acrílico ele vai ser muito exigido durante a vida útil dessa prótese. Então, é com esse material de revestimento que nós devemos nos preocupar, não apenas com o desenho da barra, mas que esse desenho da barra proporcione espaço para o material estético e proporcione condições para que esse material estético receba os esforços e funcione bem, sem haver uma ruptura, uma quebra. Então, todos nós já percebemos claramente que quando você constrói uma barra protocolo, uma prótese protocolo, onde você tem pouco espaço, é batata. Aquilo ali vai quebrar, vai soltar dente e vai quebrar o acrílico. Por quê, gente? Porque não tem condições mecânicas para que o acrílico e os dentes funcionem e receba todos os esforços. Por isso que há necessidade de criar espaço, a osteotomia e criar um corpo de material estético, no nosso caso o acrílico, para que ele possa receber os esforços mastigatórios e trabalhar bem dentro desse sistema, dentro da sua vida útil. Então a barra precisa cooperar com isso, o desenho da barra precisa cooperar com isso. O espaço que o dentista deixou para construir a barra precisa cooperar com isso. E o volume de material estético precisa cooperar com isso. Então, é um sistema que vai trabalhar junto. Então, na barra plana, nós temos quinas vivas. E esse é o problema da barra plana. Essas quinas vivas vai gerar problema de tensão nessas quinas. E essa tensão
nas quinas, ela vai gerar fadiga no material de revestimento. A estrutura, que é o titânio, vai aguentar bem, ele vai suportar bem o trabalho e as movimentações ao longo da sua vida. Se você fez boas soldas, esse titânio vai aguentar muito bem, mas essas quinas vão induzir tensões no material de revestimento que pode levar à fratura desse material. Vamos para frente. Vamos voltar um pouquinho aqui. Opa. Nós já falamos sobre isso aí. Então, aqui agora nós temos a barra de seção redonda. A barra de seção redonda, barra de seção quadrada. Vamos ficar aqui. Então, aqui a barra de seção quadrada é a mesma coisa. Pelo fato de ela ter essas quinas vivas vai ser um ponto de dissipação e aumento de tensão e risco do material estético, tá? Esse é o problema da barra quadrada. Ela pode levar à dissipação das tensões, levar à falha do material estético. A estrutura em si de titânio não vai ter problema nenhum, mas o material de revestimento ele poderá sofrer as consequências dessas tensões nas quinas, ok? E nós temos a barra de seção redonda com pinos de retenção, né? Isso é muito interessante, a barra de seção redonda, especialmente a 3.2, todo mundo acha assim, poxa, mas essa barra de 3.2 é muito fina, ela não vai aguentar. Gente, ela aguenta, ela suporta. E a vantagem do titânio 3.2 é que nós temos ali, nessa barra de 3.2, um ganho de espaço para você trabalhar com o seu material estético. Lembre-se, se você tem um corpo de material estético muito fino, muito reduzido, esse acrílico ele vai vir a falhar, ele vai vir a fraturar. Então, quando você usa uma barra de 3.2, nós estamos considerando em condições de temperatura normal, pressão e temperatura normais. O dentista deixou um espaço para você trabalhar. Então, você ganha mais volume do acrílico. E quando você coloca retenções nessa barra de 3.2 redonda, ela vai funcionar muito melhor. Primeiro, a seção redonda, ela carrega pouco estresse. E os pinos de retenções, eles vão segurar esse bloco, esse corpo de acrílico, deixando com que ele não gire, não rompa, não se desprenda da barra. Então, nós estamos aqui utilizando resina de qualidade, resinas reforçadas, e além disso, nós temos pinos de retenção que impedem o giro desse material, e não somente isso, nós temos volume em quantidade adequada para suportar o trabalho que esse material vai enfrentar, as forças em várias direções. Então, esse é um desenho que me agrada muito. Uma barra de 3.2 com pinos de retenções colocado em regiões estratégicas. Então, essa ausência de quina, ela reduz muito a tensão e permite que você tenha um desenho muito favorável, né, juntamente com esses elementos de retenção e, além disso, espaço para o seu material estético. Então, aqui, ó, voltando e revisando, tá? Na barrinha de 3.2, aqui, olha, a barrinha de 3.2, na barrinha de 3.2, ela
ela libera espaço para o seu material estético, olha para vocês verem. E, além disso, você coloca material, pino de retenção com a barrinha de 2, e você sustenta esse material, não deixando que ele gire. Então, nós temos ali um giro com X. Isso impede desse material girar. Outra opção também, que às vezes alguns colegas gostam, é a barra de 4, né? Vocês vão ver mais à frente o desenho e essa barra de 4. Eu acho a barra de 4 muito grande, muito larga, né? A seção de área dela é muito grande e ela pode roubar espaço do material de revestimento, criando problemas, né? Mesmo ela sendo com a seção maior, né, um diâmetro maior, você pode ter problemas na rotação do material estético. E ali a quadrada, que nós já falamos, agora fica mais claro para nós, as quinas criam pontos de tensão que vai fazer o rompimento, né, possível rompimento, a falha do material estético, tanto na plana quanto na quadrada. Então agora nós vamos ver mais. Outra coisa também que nós vamos pensar, com a cabeça de um administrador, né? Quando você começa a criar muitos modelos de barra, você precisa criar um estoque mais diversificado. Então, quanto mais estoque diversificado, maior o custo desse estoque. E hoje, cada vez mais, as empresas não estão investindo em estoque. Elas colocam em estoque o que vai sair. E o que mais sai é a barra redonda. A indústria produz muito mais barras de seção redonda do que barras de seção quadrada. Se você um dia tiver a oportunidade de comprar barras no mercado em quantidade, você vai ver que vai ser difícil você achar estoque de barra quadrada. Sempre você tem que mandar fazer, porque é pouco utilizado. Então, você vai encontrar barras de seção redonda, porque é muito mais utilizada devido à sua característica da sua mecânica, né? Então, você precisa considerar isso na sua logística, né? Um exemplo hipotético, né? Não adianta nada você ter um implante famoso, hipotético, né? Com 1.600 componentes. Qual que você prefere? Um implante com 1.600 componentes ou um implante com 160 componentes, que vai resolver toda a sua vida? Claro que você tem que pensar no implante com menor números de componentes. Vai ser muito melhor a sua logística, vai ser muito melhor a administração do seu estoque e o seu ganho. Quanto mais estoque você tiver que fazer na sua clínica ou no seu laboratório, maior a sua perda. Então, o custo de material, uma barra de 3 comparada a uma barra de 4, a diferença de preço é em torno de 60% a mais na barra de 4. Então, é uma diferença muito grande. E, por último, a facilidade de acesso, né? Se você for, como já falamos, se você for comprar numa indústria, né, que produz titânio, vai ser muito mais fácil você achar em estoque barras com seção redonda a barras de seção quadrada. Então, aqui um pouco das falhas, né? Por que há tantas falhas, né? Então, vamos tirar aqui, vamos sair aqui um pouquinho. Ó, no primeiro exemplo superior, é nítido e é clássico essa falha, que é o rompimento da parte estética, é a falência da parte estética, a soltura da parte estética. Por quê? Porque não houve volume do corpo do material estético. A maioria das vezes, quando o dentista não faz o desgaste, a osteotomia não gera um espaço adequado para se trabalhar uma barra com retenção, né, com um espaço adequado de material estético, vai haver esse problema de soltura de dente, de rompimento da parte estética. Isso aí é fatal, é batata. Outra coisa é a quebra do cantilever,
né? Se você não respeitar o polígono de Roy, né, você vai jogar uma força muito grande no seu cantilever. Então, nós temos que respeitar, né, essa distância entre a linha de frente dos dois implantes com a linha de trás dos implantes posteriores. O cantilever é 1,5 essa distância entre os implantes da frente e os implantes de trás. Então, se você colocar mais do que isso, você está colocando o seu cantilever em alto esforço. E a fratura pode ser certa. Então, nós precisamos, além de questão de espaço, no sentido da osteotomia, nós temos também respeitar o polígono de Roy e o posicionamento dos implantes precisa ser adequado para que o cantilever tenha sustentação e viabilidade, tá? Senão, meu amigo, nem solda TIG, nem Santa Polônia, ninguém pode resolver esse problema, ok? Então, a maioria das vezes, o que o protético encontra é essa situação. Vou voltar um pouquinho. Então, na maioria das vezes, o que o protético vai encontrar no seu dia a dia, infelizmente, lamentavelmente, é essa situação. O dentista colocou os implantes, fez a moldagem e mandou para o TPD. Toma, meu filho. Toma, que o filho é teu. Se vira, meu amigo. Então, o protético, ele tem que pagar as contas dele, infelizmente, né? Alguns protéticos já ganharam uma certa autoridade e rejeitam um tipo de serviço desse. Fala, olha, meu amigo, com você não trabalho, né? Você tem que fazer osteotomia, porque não tem jeito de eu fazer uma prótese nessas condições. E, infelizmente, na maioria das vezes, o TPD ele aceita trabalhar numa condição dessa, sabendo que vai haver falhas. Ou seja, é um caso típico, onde não houve a osteotomia e a barra e o espaço para a prótese ficou muito limitada. Então, há uma grande chance de falência dessa prótese. A parte estética, com certeza, vai haver a falência, vai haver a ruptura. Aqui nós temos uma barra. Eu coloquei essa barra aqui, olha só, ela está bem adaptada, ela está bonita, mas nós podemos melhorar a condição dessa barra. Como? Criando retenções com pinos de 2 milímetros. Então, sinceramente, eu não sei aonde que os colegas tiraram, né? Que pronta a barra, você vem e corta rente o cilindro. Minha gente, não vamos cortar rente o cilindro. Se a sua muralha está indicando para você que há espaço para você deixar 2 milímetros do cilindro acima da barra, não corte, não corte, não corte o cilindro rente à barra, porque esse cilindro que sobra, ele é um elemento de retenção para o bloco, para o seu sistema não rodar, ele vai travar. Então, a sobra do cilindro mais os pinos de retenção ajuda a travar o bloco de resina, criando um sistema muito firme e estável, criando uma condição para que a sua prótese não venha a falhar. Então, por favor, observem esse modelo, ok? Então a barra está perfeita, ela está adaptada, está bonita, né? Mas falta esses elementos, né? Quais os elementos? Os elementos de retenção para o material estético. Precisa criar esses elementos de retenção, seja o cilindro sobrando acima da barra e pinos de 2 milímetros para retenção e evitar que o giro do corpo do acrílico aconteça, né? Então, esses risquinhos que faz com o disco de carbono,
ele não vai ter muito sentido, do meu ponto de vista, tá? Esse é meu ponto de vista. Fique claro para vocês. O risquinho na barra de titânio vai só criar um afinamento, né? Então aqui nós temos uma barra de 4, uma barra de 4 milímetros. Vocês veem que é uma barra com uma certa espessura, né? Qual que é a vantagem dessa barra? Essa barra aí é do meu amigo Fabiano, ele era para estar com a gente aqui hoje, mas ele está trabalhando muito. Ontem ele trabalhou até às 10 e hoje ele nem almoçou. Ele não pôde estar aqui conosco hoje. Então eu pedi para ele esse caso, ele me cedeu gentilmente. Então, essa barra de 4, conversando o Fabiano comigo, ele falou que ele se sente mais confortável na hora da solda, porque ela é a seção maior, 4 milímetros, então quando você faz o desgaste, o encaixe, a justa posição, o abraçamento dela no cilindro é muito maior. Então ele sente que é mais confortável, é mais rápido a solda, né? E nós temos ver esse caso aí dele, a solda maravilhosa, extremamente limpa, fantástica, a solda dentro dos padrões, qualquer perito vai dar nota Vou te mandar um AA vídeo, para você essa corta barra, né? No quesito solda, né? Então ele está mostrando aí, o Fabiano é um cara que tem autoridade, então ele vira para os dentistas que trabalham com ele e fala, olha, tem que cortar o osso, senão eu não vou registro fazer o seu feito com caso. E resina. ele está certo, né? Então eu espero que todos os TPDs tenham essa autoridade, né, perante os IVO de profissionais acordo. para não aceitar trabalhos que não há espaço. Então aqui ele tem espaço. Fala, Renato, beleza, irmão? Né? Boa noite. Vou voltar aqui no caso do Fabiano. Olha só. Eu vou te mandar um vídeo, você corta Barra de 4, né? O negócio é que do jeito que eu sou enjoado. Aqui ele vai mostrar para nós que, apesar da barra ser de 4, há muito espaço para se trabalhar, né? Vamos ver lá? Registro feito com resina. Planejamento reverso, a guia multifuncional e um espaço, bastante espaço, um espaço adequado para que ele possa terminar a prótese. Fala, Renato, beleza, irmão? Boa noite. Aqui é Cara, eu vim aqui te mostrar um trabalhinho que a gente fez aqui no laboratório, barrazinha de titânio. Ele construiu a barra dele em 3.2 e estabeleceu, confeccionou, né, a sobra do trabalho extremamente passivo, que vão ajudar na retenção do corpo solta. do acrílico. Então a chance desse acrílico fraturar é muito. O trabalho encaixa perfeitamente. Esse desenho de prótese me agrada, esse desenho de barra metálica me agrada todas as bastante, bem assentadas e com a sobra do cilindro acima da barra. Passividade total. E aqui, esse caso, nós temos o nosso Instagram, né? É uma barra onde nós temos os pinos de retenção, justamente nos lugares onde elas devem estar, que é na protusiva, na guia canina, se você quiser colocar nos molares também, se você tiver espaço para vestibular na região vestibular, pode colocar, na palatina também, não precisa encher, né, mas são alguns pontos estratégicos para você travar o conjunto, né, o bloco de acrílico. Isso vai te dar uma prótese mais estável, que vai suportar os esforços e as tensões durante a vida útil dessa prótese. Então, com relação à estrutura metálica, não importa qual barra que é, se é quadrada, se é em L, se é 3.2 ou 0.4, elas não vão ter problema de fadiga, quanto à fadiga. O titânio trabalha muito bem. Então, nós vamos pensar no conjunto da obra e selecionar qual barra que nós queremos trabalhar e em quais condições
para fazer um trabalho com longevidade, com durabilidade, e que nós tenhamos paz ao terminar os nossos trabalhos. Então, pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer muito a vocês, né? Hoje nós estendemos mais um pouquinho, nós gastamos 46 minutos. Eu espero que eu tenha mandado o meu recado. E o meu recado é esse, né? Que nós não somos donos da verdade, esse é apenas um caminho que nós escolhemos, né? Você pode escolher o seu caminho, você pode escolher a sua maneira de fazer sua estrutura metálica, mas para mim eu tenho muito firme essa questão do que eu falei nessa noite. Eu acho que é um caminho muito legal e muito seguro para se trabalhar. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até mais. Tchau, pessoal. Obrigado.